Fiz o projeto de lei de transparência na operação das barragens no âmbito do estado de Santa Catarina, porque era muito sigiloso, muito velado, não deixavam, não mostravam quais eram os protocolos de operação, a estrutura das barragens que nós mostramos que eram deficitárias, estavam estragadas, não cumpririam o seu papel, ao contrário do que o secretário de Defesa Civil à época defendia, dizendo que cumpririam, não cumpriria, dizia que José Boatê estava com as comportas fechadas e cumpriria o papel de reservação porque nunca havia vertido na história. Nós mostramos que não estavam fechadas as comportas e verteria, como aconteceu. Fui eu a pessoa que, junto com membros da minha equipe, o senhor Ítalo Goral, ficamos por 9 horas conversando com os caciques e com os indígenas. Como é que foi essa experiência? Porque é polêmico. E aqui, respeitando as particularidades, eu sei que os indígenas têm as questões deles, as preocupações deles, mas aqui, se tu for olhar a visão que a nossa região tem, eu vou te falar aqui, não é lado, é a constatação nossa. Os indígenas não querem deixar a barragem operar. É isso? Ou, na verdade, às vezes o Estado falta com eles realmente? Existem duas coisas que eu não acreditava. E na grande audiência pública em Rio do Sul, eu levei os caciques lá, na audiência pública. Nossa. E o histórico da audiência pública lá pra cima, como foi a de Pouso Redondo, que na época muitos personagens políticos assinaram aquela ata e documentos para que se parasse com o projeto JICA, para que se parasse com a ideia de construir microbarragens, que aquela audiência pública, inclusive, houve ameaças de pessoas armadas. O histórico lá pra cima era um verdadeiro caos. E fiz a audiência pública que foi muito ordeira e levei inclusive os caciques pra lá. E convidei prefeitos e representantes de todos os municípios. E tinham duas coisas que eu não conseguia acreditar. Que diziam que os indígenas não queriam deixar operar a barragem. Eu não acreditava nisso. Eu dizia, tem que ter alguma coisa ali que precisa ser resolvida. E quando eu fiz campanha, eu fui dentro da aldeia pedir voto. Fui lá conversar com eles, né? Fui muito bem recebido, um diálogo franco, bom. E outra coisa que eu dizia é que existem municípios que são contrários à construção do canal extravasor de Salto Pilão, as microbarragens. Eu dizia, não, isso não é possível. Ninguém pensa só em si. Não é assim. E hoje eu admito que eu tive que engolir minhas próprias certezas. Existem pessoas que representam municípios que são contrários a isso, existem sim, mas também não apresentam alternativas.